Meus irmãos, minhas irmãs, final de semana 16 e 17 de maio, sexto domingo da Páscoa. Estamos a 15 dias da festa de Pentecostes, a plenitude da Páscoa. De hoje a 8, vamos estar celebrando a festa da Ascensão do Senhor. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. João 14, 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Por pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho que acabamos de ouvir faz parte dos discursos de despedidas de Jesus. João 13 é a cena do lava-pés, a última ceia. E depois daquele momento do lava-pés, do anúncio da traição de Judas, Jesus começa um longo discurso de despedida, que perpassa os capítulos 14, 15, 16 e 17. 17 é a oração sacerdotal. Então nós estamos dentro desse contexto. E Jesus está preparando os discípulos para a sua partida e a chegada do Espírito Santo. Então começa esse trecho de hoje dizendo: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Há uma condicional: se me amais, e quem ama guarda os mandamentos, e guardar os mandamentos é, como Maria, guardar no coração, aprender, para ir vivenciando. Então, se a gente ama, a gente guardou o amor de Deus, a gente vive esse amor, experiencia. A gente tem esse amor guardado em nós, e quem tem o amor guardado em si, vivencia o amor. E aí diz Jesus: E aí eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor. Ele nos dará um outro defensor, porque Jesus é o defensor também. É muito bonito essa imagem de tanto Jesus quanto o Espírito Santo como o defensor. Porque o maligno, ele é chamado de o acusador. É muito interessante, o mal nos seduz, nos leva à queda. Quando a gente cai, o mal diz: viu como é que você é ruim? Você não tem salvação. Deus, pelo contrário. Deus, ele nos defende, ele nos devolve a nós mesmos. Há um título bonito de um livro de Padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim? Ele nos devolve a nós mesmos, ou seja, ele nos devolve a nossa identidade original, que é sermos imagem e semelhança do Senhor, justamente para a gente se recompor, se levantar da queda e voltar ao estado original. Deus sempre nos revirgina, podemos assim, torna virgem novamente o nosso coração. E diz aqui, ele vai mandar um outro defensor, que é o Paráclito. Por isso é muito importante a gente se perguntar na nossa vida, qual é o espírito que se move em nós? A qual espírito nós damos asa em nós? Qual é o espírito que nos impulsiona? O espírito do bem, que nos conduz para Deus, que é a própria ação do Espírito Santo, o espírito do mal,
o espírito do mundo que vai nos desviando desse caminho e que nos leva à condenação, que nos acusa. Então ele nos dará um outro defensor para que permaneça sempre conosco. O Espírito de Deus está sempre conosco. É o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho que foi derramado em nossos corações. E esse Espírito ele é chamado o Espírito da Verdade. E diz Jesus, o Espírito da Verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Só é possível fazer a experiência de Deus, minha gente, se a gente é capaz de buscar a verdade. A mentira sempre nos tira da realidade. Por isso que o maligno é chamado de o pai da mentira. Nós precisamos nesta hora, por exemplo, pecamos, erramos. Primeira coisa é assumirmos o pecado, reconhecemos, nos arrependemos. Pequei, Senhor, misericórdia. Davi reconhece o seu pecado quando é desmascarado pelo profeta Natan. E a partir da realidade, por mais dolorosa que seja, que a gente assume, a gente pode deixar que o Espírito transforme essa realidade. Como aquele Davi pecador, agora assumindo a sua realidade, a sua verdade de pecador, foi moldado depois pelo Espírito de Deus num novo Davi. E que eu diria, parece que ficou melhor do que o primeiro Davi. Porque o Davi que conheceu a experiência da misericórdia de Deus, que viveu a miséria e que descobriu a misericórdia de Deus. Por isso a gente precisa sempre reconhecer a verdade. Há um axioma clássico da teologia, dos santos padres, que diz: só foi redimido pelo verbo aquilo que foi assumido pelo verbo. Ou seja, Jesus só nos libertou, a redenção é a libertação, Jesus só nos libertou porque ele assumiu a nossa humanidade. Nós também só nos libertamos quando assumimos a realidade. Nós só seremos capazes de enfrentar essa pandemia e superá-la, ainda que seja muito difícil, se formos capazes de reconhecê-lo. Quanto mais negarmos, mais difícil ficará a solução frente a esse momento. Então, por isso, o Espírito de Deus sempre é o Espírito de verdade. E diz ainda Jesus: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós. Então, para nós conhecermos o Espírito de Deus, a primeira consciência é perceber que Deus está perto de nós. Mas que é preciso que a gente tenha uma intimidade. O Espírito de Deus, ele sopra quando ele quer, onde ele quer, em toda parte. A questão é que muitas vezes a gente não percebe esse sopro do Espírito. E vão acontecer algumas coisas, às vezes assim, quase paradoxais. Pessoas que falam de Deus, mas que estão fechadas numa visão de Deus e que não são capazes de reconhecer a ação de Deus. Veja um exemplo: os mestres da lei sabiam tudo sobre o Messias, sabiam que o Messias ia nascer, mas não foram capazes de encontrá-lo, porque estavam fechados a uma visão de Messias. Não deram conta de se abrir ao movimento do Espírito. Enquanto que pessoas que nem conheciam muito a Escritura, como os apóstolos, os magos que nem eram da tradição judaica, se abriram. É fundamental esse espírito de abertura ao Espírito de Deus, para termos a intimidade com Deus. E aí, dentro desse discurso, ele diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Por isso que o Espírito Santo ele é chamado de o Pai dos pobres. Nós não somos órfãos, nós não somos seres aí no mundo abandonado à maldade humana. Nós não somos órfãos. Tem um Pai dos pobres. O Pai da nossa miséria, o Pai de todas as misericórdias que está ao nosso lado. Volto a repetir o que eu disse na reflexão de um desses domingos passados, aquele pensamento bonito que o Frei Raniero Catalamessa, na Sexta-feira Santa, nos lembrou, citando Santo Agostinho. Deus é suficientemente forte e bom para não deixar que o mal destrua o seu plano de amor.
né? A gente olha o mal aí no mundo e a gente diz, parece que o mal está vencendo, parece que nós somos impotentes, parece que Deus fracassou. O mal estará aí porque nós somos instrumentos do mal. E na nossa liberdade humana, no nosso livre-arbítrio, estamos muitas vezes escolhendo o caminho do mau espírito e não o caminho do bom espírito. Mas diz Santo Agostinho, mas Deus é suficientemente bom e forte para não mudar os seus planos por causa disso. Somente Deus é capaz de tirar o bem do mal. Belíssimo esse pensamento de Santo Agostinho. Por isso, nessa hora de uma aflição como essa que nós estamos vivendo, da pandemia, e às vezes de falas tão desumanas que nós ouvimos, e de tanta insensibilidade, não nos sintamos órfãos. Deus é Pai. O Pai dos pobres, que é o seu Espírito, está conosco. Sejamos dóceis a seu Espírito. Deixemos que esse Pai possa nos conduzir. E ele diz, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Entenda-se que mundo aqui, quando São João fala, mundo para João é tudo aquilo que se opõe a Deus. Então, ou seja, aquele que não é capaz de se abrir à dinâmica de Deus, de entender a lógica de Deus, de se abrir ao Espírito de Deus, de vestir a camisa de Cristo, não entende a lógica do Cristo. Porque a lógica de Cristo, minha gente, é loucura para alguns e escândalo para outros. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Onde que essa lógica pode ser entendida por quem pensa a lógica do mundo, a lógica da força, a lógica da violência, a lógica do ódio? Mas Deus vence perdendo. Aos olhos do mundo. Aquilo que é derrota para o mundo é a vitória de Deus. E o mundo perde vencendo. Aquilo que para o mundo é vitória, olha aí. Então é preciso acreditarmos nessa ação do Espírito. E termina Jesus na passagem de hoje dizendo, quem acolheu meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quem ama entra nessa comunhão trinitária. Vive como filho de Deus, irmão no Senhor, no mesmo Espírito. Peçamos ao Senhor, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que sejamos capazes de acolher o Espírito do ressuscitado, o Espírito do Pai das misericórdias, e que sejamos instrumentos desse Espírito nesse momento de travessia, nesse momento de tempestade. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa segunda parte do nosso programa, nós estamos acompanhando aquelas catequeses que o Papa Francisco tem feito às quartas-feiras. E quarta-feira passada ele começou uma catequese sobre a oração. Então, nessa catequese agora, dia 13, ele falou sobre o mistério mais íntimo de nós mesmos. Rezar é o mistério mais íntimo de nós mesmos. Na catequese da audiência geral desta quarta-feira, realizada na biblioteca do Palácio Apostólico, por causa da pandemia do coronavírus, o Papa Francisco deu continuidade ao tema da oração iniciado na semana passada. Disse o Papa, a oração pertence a todos, aos homens de todas as religiões, e provavelmente àqueles que não professam nenhuma. Disse Francisco, reiterando que a oração nasce no segredo de nós mesmos, naquele lugar interior que muitas vezes os autores espirituais costumam chamar de coração. Então todas as religiões têm essa experiência da oração. E às vezes tem gente que nem professa nenhuma fé, mas tem uma experiência de algo profundo aqui, de uma conversa interior, né, que nós poderíamos dizer que se não é oração, se assemelha muito à oração. Diz ainda o Papa, portanto rezar não é algo periférico em nós, não é uma nossa faculdade secundária marginal, mas é o mistério mais íntimo de nós mesmos, é algo do mais profundo nosso. E esse mistério
É esse mistério que reza. As emoções rezam, mas não se pode dizer que a oração seja apenas emoção. A inteligência reza, mas rezar não é apenas um ato intelectual. O corpo reza, mas pode-se falar com Deus até mesmo na mais grave invalidez. Alguém que está tetraplégico. Portanto, é todo ser humano que reza, se o seu coração reza. Então, quando a gente reza inteiro. Cuidado para a gente não fazer uma uma oração compartimentada, uma oração meramente cerebrina, ou meramente pele, emoção. Se a oração ela é algo do nosso coração, ela toma toda a nossa totalidade. Segundo o Papa, a oração é um impulso, é uma invocação que vai além de nós mesmos. Algo que nasce no íntimo de nossa pessoa e se estende, porque sente a saudade do encontro. Há em todos nós essa sede do infinito, a busca de algo maior. Devemos sublinhar isso. Sente a saudade de um encontro, aquela saudade que é mais que uma necessidade. Mais que uma necessidade, é uma estrada, a saudade de um encontro. Quando a gente vê, por exemplo, uma música, eu sei que eu vou te amar, para toda a minha vida eu vou te amar, e ainda que aconteça isso e aquilo eu vou te amar, é uma saudade de um amor pleno. Essa busca de plenitude é um movimento que nos propicia o encontro com Deus. Diz o Papa, a oração é a voz de um eu que tateia, que procede tateando, procurando um tu. O encontro entre o eu e o tu não pode ser feito com calculadoras. É um encontro humano e se procede tateando, muitas vezes, para encontrar o tu que o meu eu procura. Coisa belíssima, né? É uma busca. É a busca daquele tu maior, diríamos assim, que o meu eu está buscando. Francisco disse que a oração do cristão nasce de uma revelação. O tu não ficou envolvido no mistério, mas entrou numa relação conosco. O cristianismo é a religião que celebra continuamente a manifestação de Deus, a sua epifania. A palavra epifania quer dizer manifestar-se, vir à luz. As primeiras festas do ano litúrgico são a celebração desse Deus que não permanece escondido, mas que oferece sua amizade aos homens. O ciclo do Natal. Deus revela a sua glória na pobreza de Belém, na contemplação dos reis magos, no batismo do Jordão, no prodígio das bodas de Caná. O Evangelho de João conclui com uma afirmação sintética o grande hino do prólogo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o único Filho que está junto do Pai. Então, se quisermos encontrar Deus, precisamos encontrar o Filho de Deus, que nos revela o Pai. A oração do cristão entra numa relação com Deus do rosto terno, que não quer amedrontar os homens. Esta é a primeira característica da oração cristã. Se os homens eram acostumados a se aproximar de Deus um pouco tímidos, com um pouco de medo desse mistério fascinante e tremendo, se eram acostumados a venerá-lo com uma atitude servil, semelhante a de um súdito que não quer faltar de respeito ao Senhor, os cristãos voltam para ele, ousando chamá-lo de maneira confidente com o nome de Pai. O pontífice frisou que o cristianismo baniu da ligação com Deus toda a relação feudal. No patrimônio de nossa fé, não há expressões como submissão, escravidão, vassalagem, mas palavras como aliança, amizade, promessa, comunhão, proximidade. Precisamos estar muito atentos. Às vezes a gente pega algumas orações que são do contexto do Antigo Testamento, onde havia essa mentalidade. Agora, em Jesus, há uma intimidade.
ou pegamos algumas orações medievais, e próprio daquele contexto medieval, de senhor feudal, de vassalagem, de reis e de súditos, a gente reproduz. Interessante como quando os apóstolos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, ele diz, chame de Abá, papaizinho. Ele propõe uma intimidade. Às vezes, algumas fórmulas de oração, elas expressam muito mais medo do que amor. E a oração por si só, ela tem que nos levar essa experiência ao encontro de um Deus amoroso, que se revelou no Natal, que passou entre nós fazendo bem, que morreu porque estava identificado conosco, assumiu a nossa humanidade. Morreu como todos nós morremos, para que nós possamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Deus, Ele é o amigo, o aliado, o esposo. Na oração se estabelece uma relação de confidência com Ele. Tanto é verdade que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a fazer uma série de pedidos a Deus. Podemos pedir a Deus tudo, explicar tudo, contar tudo. Não importa se na relação com Deus sentimos que somos falhos, que não somos bons amigos, que não somos filhos agradecidos, que somos esposos infiéis, Ele continua nos querendo bem. É o que Jesus demonstra definitivamente na última ceia, quando diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Nesse gesto, Jesus antecipa o mistério da cruz no cenáculo. Deus, Ele é um aliado fiel. Se os homens deixam de amar, Ele continua a amá-lo, mesmo que o amor o leve ao Calvário. Deus está sempre perto da porta do nosso coração. Espera que abramos a porta a Ele. E às vezes bate no coração, mas não é um invasor, espera. A paciência de Deus conosco é a paciência de um pai, de alguém que nos ama muito. Eu diria que é a paciência de um pai e uma mãe, todos juntos, sempre perto do nosso coração. E quando Ele bate, o faz com ternura e com muito amor, frisou Francisco. O Papa concluiu sua catequese pedindo-nos para tentar rezar assim. Entrando no mistério da aliança, ao colocar-nos através da oração nos braços misericordiosos de Deus, sentir-nos envolvidos nesse mistério de felicidade que é a vida trinitária, sentir-nos convidados que não merecíamos tanta honra e a repetir no estupor da oração. É possível que tu apenas conheces o amor? Conheces somente o amor e não o ódio? Assim é Deus. Deus só conhece o amor. Deus não conhece o ódio. Esse é o Deus ao qual nos dirigimos. Esse é o núcleo incandescente de toda oração cristã. É dialogar com um Deus que é puramente amor. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo de pandemia, a minha agenda litúrgica continua a mesma. De segunda a sexta, presida a Eucaristia no Mosteiro das Clarissas, às 7 horas da manhã. Aos sábados, também no Mosteiro das Clarissas, às 7h30 da manhã. E aos domingos, às 8h30 da manhã, no Santuário do Rosário. As missas durante a semana são transmitidas pela nossa rádio 102.7. E no final de semana, pela 102.7, pela 95 FM, pela TV Curtição, canal Brisanet 175. Além disso, pelas rampages da nossa paróquia, da catedral, da nossa diocese, as páginas também do site Curtição. Esse é um pouco minha programação litúrgica. Queremos terminar esse programa rezando pelos aniversariantes do nosso clero. Primeiramente, queremos lembrar, dia 22 de maio, é aniversário de falecimento do padre Antônio Gomes de Azevedo, que trabalhou em Parelhas. Faleceu 22 de maio de 2013. E no dia 19 de maio, é aniversário natalício do nosso diácono permanente, Elimário Moreira Pereira, de Jucurutu.
Estamos no mês de maio, mês de Maria. Queremos terminar o nosso programa invocando a Mãe de Deus, nossa Mãe. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesses trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força. Amém.